Tirania de Aço capítulo 157 Tempestade no leste. Semanas se passaram e Berengário se recuperou totalmente. No entanto, no outro extremo da Europa, no leste, a Ordem Teutônica ainda tentava acumular seus ganhos na guerra com o Grão-Ducado de Moscou e, no entanto, o Grão-Mestre estava atualmente lendo um relatório sobre a Batalha de Oberstdorf em que Lambert lutou com Berengar. O homem estava muito carrancudo enquanto lia o conteúdo. Um de seus talentos mais promissores, sendo Lambert, estava morto, e 10.000 homens com ele. Os resultados foram desastrosos. Ele não esperava que Berengário colocasse em campo um exército tão grande e poderoso em tão pouco tempo. Por outro lado, ele também não esperava que Berengar fosse o conde do Tirol quando os exércitos de Lambert chegassem. Muitas coisas aconteceram entre o momento em que Lambert marchou para a guerra e o evento da batalha em si. O resultado da batalha foi uma perda significativa para a Ordem Teutônica. 10.000 homens não eram poucos, e ele estava contando com muitos desses homens para retornar e reforçar suas fileiras para defender seu território. Agora que a notícia de sua derrota se espalhou, a Horda Dourada, os soberanos do Grão-Ducado de Moscou, começaram a mover seus exércitos para libertar o território em que a Ordem Teutônica havia anexado sua conquista. Não houve engano. A qualquer momento eles poderiam estar enfrentando o poder do Grande Kanato, uma guerra com a qual eles poderiam ter lidado melhor se ainda tivessem os 10.000 cruzados que embarcaram com Lambert. Não apenas o leste estava instável, mas o Grão-Mestre estava agora enfrentando a pressão do papado para levantar outro exército e invadir a Alemanha mais uma vez. A cruzada para acabar com a heresia de Berengário acabara de começar aos olhos do Papa Simeão II. No entanto, o Grão-Mestre não tinha a intenção de fazer tais coisas. Se eles não podiam defender suas regiões recentemente conquistadas, então qual era o sentido de marchar para a zona de guerra conhecida como Alemanha? Na verdade, Lambert teve sorte de não entrar em conflito com os exércitos alemães atualmente lutando pelo trono vago. O mensageiro que o Papa enviara para entregar suas exigências ao Grão-Mestre estava impaciente diante dele enquanto observava o líder teutônico ler os relatórios do que havia acontecido, bem como as exigências do Vaticano. Eventualmente, o mensageiro não conseguiu mais conter sua ansiedade e perguntou o que o Grão-Mestre pretendia fazer sobre a situação. O Papa exige uma resposta para a perda de sua ordem em Oberstdorf. A vitória de Berengário só irá encorajar ainda mais os hereges que acorrem à sua causa. Se ele pode desafiar o poder do papado sem punição, então por que eles não podem? Pretende fazer sobre isso? O Grão-Mestre olhou ferozmente para o mensageiro antes de responder. Já fiz o suficiente. Se Berengário conseguiu derrotar um exército de 30.000 homens com metade disso, então significa que ele não é um oponente que eu possa subestimar. O mensageiro ficou chocado que o Grão-Mestre elogiasse a habilidade de Berengário apesar de sofrer grandes perdas contra ele. Tanto que ele tolamente condenou Grão-Mestre por seus pontos de vista. Você elogia um herege condenado. Estou começando a questionar sua fé e a de sua ordem. Ao ouvir essas palavras, o Grão-Mestre virou-se e agarrou o mensageiro do Vaticano pela garganta com a mão e o atirou contra a parede de pedra antes de castigá-lo. Ouça aqui, seu idiota pomposo. O Tirol é uma região montanhosa na qual Berengário tem todas as vantagens. Como defensor, o homem adquiriu uma vasta fortuna, não é? Quem pôde dizer que ele não está usando essa fortuna para construir defesas em toda a sua totalidade, tornando ainda mais difícil de conquistar? Vocês tolos no Vaticano têm alguma ideia do que está acontecendo no território do Conde? Enviei 10.000 veteranos endurecidos pela batalha para o Tirol porque seus tolos me disseram que ele não era uma ameaça para se preocupar, e eles estão todos mortos agora. O padre que atuava como mensageiro do Vaticano ficou tão assustado com a fúria do Grão-Mestre que começou a sujar sua túnica, o que fez com que o Grão-Mestre soltasse com desgosto. Depois, ele se virou, não mais encarando o mensageiro antes de dar seu decreto. Volte ao Vaticano e pergunte à sua santidade o que ele mais deseja, da Ordem Teutônica, para converter as regiões ortodoxas do leste ao seu domínio, ou para esmagar a heresia que se espalhou pelas regiões de língua alemã. Ambos os seus pedidos ao mesmo tempo. Dito isso, o padre do Vaticano fugiu dos aposentos do Grão-Mestre e rapidamente deixou Castela de Marburg, onde pretendia se apresentar ao Papa Simeão II o mais rápido possível. Depois que o mensageiro partiu, o Grão-Mestre suspirou enquanto olhava para sua lareira e soltava seus pensamentos.
Uma tempestade está se formando no leste, e eu não tenho tempo nem recursos para travar uma guerra contra as várias potências alemãs. Se o Papa for tolo o suficiente para me enviar para o Tirol, então o leste estará perdido para sempre. Pouco depois de dizer isso, uma comandante da ordem entrou em seus aposentos com um relatório nas mãos e anunciou sua presença. Grão-mestre, posso ter um momento do seu tempo? O idoso líder da ordem teutônica suspirou antes de acenar com a cabeça, sinalizando para o comandante continuar. A Horda Dourada está em movimento, eles estão sitiando Moscou enquanto falamos. Com esta notícia, seus piores temores se concretizaram. O grão-mestre respondeu a essa informação suspirando pesadamente antes de tirar um jarro de vinho e encher 2 cálices, um para si e outro para o comandante. Depois de entregar uma das xícaras para o outro homem, ele tomou um gole de seu copo antes de expressar seus pensamentos. Então começa. Se o que o comandante teutônico havia relatado fosse verdade, a ordem teria um caminho difícil pela frente enquanto tentava defender o Oriente da invasão da Horda Dourada. Agora que eles tinham caído 10.000 homens, não seria uma tarefa fácil. Além dessa nova invasão do leste, eles estavam travando uma guerra com o Grão-Ducado da Lituânia. Suas tropas estavam esticadas o suficiente. No entanto, Simeão ainda queria que ele perdesse tempo e esforço no Tirol. A julgar pela taxa de expansão das forças de Berengário, não demoraria muito para que tal guerra fosse impossível de ser vencida para os católicos. A heresia de Berengário provavelmente floresceria na Alemanha, pois seus inquilinos atraíam tanto a nobreza quanto o povo comum. Agora que a Horda Dourada havia invadido, não era mais sua preocupação. O papado teria que encontrar algum outro tolo para travar aquela guerra. Se ao menos aqueles bastardos franceses não tivessem desmantelado a ordem dos Templários, talvez tivessem sido eles que trouxeram a justiça da igreja a Berengário. Todos esses pensamentos giravam na mente do grão-mestre enquanto bebia silenciosamente de seu copo. Quando ele terminou com o vinho dentro, ele jogou o cálice de lado e instruiu o comandante de suas ordens. Alerte os homens, nós cavalgamos para o leste. Esperançosamente, os exércitos que estacionamos lá podem deter o inimigo tempo suficiente para nossos reforços. Depois de ouvir esta ordem, o comandante ficou confuso e, como tal, tentou esclarecer a questão em questão. Essa é a heresia de Berengário. O grão-mestre agarrou o cinto de sua espada e amarrou-o na cintura enquanto casualmente descartava o assunto. Deixe outra pessoa lidar com isso, já sangramos o suficiente. Com isso dito, a ordem teutônica desconsiderou completamente os eventos em Oberstdorf e a derrota de Lambert e seu exército. Afinal, eles tinham preocupações muito mais urgentes para atender. Como tal, o grão-mestre começou a reunir as forças na região mais ocidental do Estado teutônico. A guerra no Oriente havia começado e eles tinham tempo limitado para fazê-lo antes de serem esmagados. Não demorou muito para que as forças em Malbork se reunissem e começassem a cavalgar para o leste. Os outros exércitos do Estado teutônico seriam reunidos ao longo do caminho. A guerra teutônica contra a Horda Dourada estava apenas começando, dando a Berengário o tempo necessário para construir suas defesas. Quando o Papa Simeão II ouviu que a ordem teutônica o esnobou e marchou para o Oriente, ele ficou muito enfurecido. Para decretar sua vingança contra Berengário, ele precisaria de um novo exército para lutar contra ele. Infelizmente para ele, todas as ordens militares católicas estavam atualmente passando por alguma forma de guerra, e os bizantinos do Oriente já haviam começado a formar laços amistosos com Berengário. Como tal segurança e segurança para o povo do Tirol foram garantidos por enquanto. Alguém que Berengário aproveitaria ao máximo para tornar realidade sua visão de um Tirol fortificado. Quando a Igreja Católica pudesse reunir um exército grande o suficiente para invadir o Tirol, a região seria uma gigante fortaleza autossustentável. Tirania de Aço capítulo 158. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Um mês havia se passado desde a batalha com a Ordem Teutônica em Oberstdorf, e Berengar passou a maior parte desse tempo como férias muito necessárias. Seu olho estava totalmente curado, exceto pelo fato de que ele estava cego por dentro, e não representava mais perigo para sua vida. Como tal, ele usava o luxuoso tapa-olho que havia criado sobre o tecido fortemente cicatrizado. Superar a perda de um olho não foi uma tarefa fácil, e ele precisava aprender a atirar e lutar de forma eficaz com o que costumava ser considerado sua mão inábil. Como tal,
Quando ele não estava trabalhando duro para administrar os assuntos do reino, ele estava se adaptando às suas circunstâncias. Depois de ser curado, ele escreveu uma carta para Dela informando-a sobre o que havia acontecido e a lesão em que ele havia sofrido, embora ele garantisse a ela que estava totalmente curado e, apesar de perder a visão em seu olho dominante, ele estava indo muito bem para si mesmo. Ele fez questão de enfatizar a necessidade de ela ficar segura nesses tempos conturbados e, como tal, ele sugeriu a ela que não fizesse nada precipitado devido à sua lesão. Em pouco tempo Berengário se viu olhando plantas de construção. Após a batalha com Lambert, vários homens sofreram ferimentos graves tanto que seus corpos não puderam ser identificados, o que lembrou Berengário da tumba do soldado desconhecido em sua vida anterior. Berengar decidiu ter um monumento semelhante ao construído dentro de Kufstein para representar todos os soldados não identificáveis que morreram em suas guerras, bem como aqueles que um dia podem desaparecer em ação. Este era mais um de seus muitos monumentos que estavam em construção. Ele tinha a riqueza para ostentar, então achou necessário criar uma cultura que honrasse seus soldados o mais cedo possível. Um dia a Alemanha seria unida sob um senso de militarismo muito parecido com o que a Prússia havia feito com o Império Alemão na linha do tempo de sua vida anterior. Quando Berengário se reuniu com a Câmara dos Lordes para discutir seus novos monumentos, eles ficaram felizes em vê-lo. Desde sua lesão, ele raramente saía de seu castelo, e muitos deles estavam preocupados com sua condição. Afinal, ele só havia deixado para trás um filho bastardo, que não era legitimado ainda. Quando viram o tapa-olho em seu rosto, souberam que ele havia sofrido uma lesão permanente e, como tal, fizeram um momento de silêncio para comemorar sua perda. No entanto, Berengário rapidamente conseguiu convencer os nobres a agir e, como tal, expôs seus planos para um túmulo do soldado desconhecido para todos verem. O design era essencialmente uma cópia do americano, com as mesmas palavras gravadas nele, embora levemente alteradas para atender às suas necessidades. Aqui jaz em honra honrada a um soldado alemão, conhecido apenas por Deus. Um dos corpos de um soldado morto na Batalha de Oberstdorf que estava irreconhecível seria enterrado, e seria uma grande cerimônia para toda a Kufstein ser convidada a comparecer. O custo deste monumento seria significativamente menor do que as grandes estátuas de bronze dedicadas a diferentes aspectos da sociedade que estavam atualmente em produção, como os militares, a força de trabalho e a força agrícola. Era um projeto muito mais simplista. Mas foi por causa desse projeto simplista que era um belo monumento por si só. Vendo a representação do monumento e sua relação custo-benefício, a Câmara dos Lordes realizou um voto de aprovação, que era apenas uma questão de formalidade neste momento, já que a palavra de Berengário ainda era lei no Tirol, apesar da redação de uma constituição. No final das contas, uma constituição era um pedaço de papel cujos princípios só eram aplicados por meio do poderio militar. Considerando que os militares eram um ramo doutrinado com lealdade para com Berengar e a dinastia von Kufstein, mais do que o próprio Estado, Berengar, na prática, exercia autoridade quase absoluta. Especialmente quando a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes estavam lotadas de membros, Berengário aprovava. Afinal, como chefe de Estado, ele se reservava o direito de demitir qualquer pessoa no parlamento e substituí-la por alguém que achasse adequado. No papel, o Tirol era um condado eletivo semi-constitucional e, até onde as pessoas acreditavam, isso era verdade. Na realidade, atualmente atuava mais como uma ditadura, embora com uma burocracia intrincada e meritocrática. Berengário não apenas nomeou Ismã para seus cargos, eles deveriam ter sido capazes por direito próprio para que ele pudesse delegar responsabilidades. Ele simplesmente nomeou homens capazes que eram leais a ele e, no momento, eles eram poucos e distantes entre si. Como tal, tanto a Câmara dos Comuns quanto a Câmara dos Lordes eram uma fração do tamanho que deveriam ser. No entanto, não houve reclamações sobre o estabelecimento deste monumento, e foi recebido com votação unânime por ambas as câmaras do parlamento. Terminada a votação, Arnulf, que atualmente era membro da Câmara dos Lordes, abordou Berengar para verificar sua saúde física e mental. Vossa Excelência, eu estava me perguntando como você está se saindo. Berengário sorriu e apertou Arnulfo no ombro num gesto amistoso. Estou indo bem, apesar de perder a visão do olho direito. Pode-se dizer que estou me adaptando rapidamente às minhas circunstâncias, mesmo que seja um pouco tedioso usar minha mão inábil para tudo.
Arnulfo sorriu ao ouvir a boa notícia e começou a conversar com Berengário sobre os acontecimentos atuais. Vossa Excelência, você já ouviu falar sobre os recentes acontecimentos no Oriente? Berengário estava de férias até recentemente ainda, não tinha ouvido falar do que havia acontecido. Como tal, ele olhou para Arnulfo com um olhar inquisitivo e perguntou sobre o que ele estava se referindo. Temo não saber, porque algo importante aconteceu. Arnulfo tinha certeza de que Berengar havia passado o último mês passando um tempo de qualidade com sua família e, em sua opinião, o jovem conde merecia uma pausa pela primeira vez. O homem estava praticamente trabalhando até a morte todos os dias. Como tal, ele não ficou chocado ao saber que Berengário não foi informado dos acontecimentos atuais na Europa Oriental. Assim, ele decidiu informá-lo. A Horda Dourada atacou o estado teutônico e, em resposta, a Ordem marchou seus exércitos para o leste na tentativa de manter o território que ganharam contra os moscovitas. Parece que a perda de Lambert e seus homens afetou muito sua capacidade de luta. Berengar riu levemente ao ouvir isso antes de expressar suas opiniões. Bom, isso deve mantê-los ocupados por algum tempo. Isso nos dá um alívio muito necessário para que possamos nos concentrar na construção de nossas defesas e na implementação de nossas reformas industriais e agrícolas. Arnulfo concordou plenamente com esta afirmação e, como tal, começou a questionar os planos de Berengário para o futuro. Afinal, Berengário não havia compartilhado com muitas pessoas sua visão de um império alemão unificado, e não pôde deixar de notar que o monumento dizia soldado alemão em vez de soldado tirolês. Então me diga, quais você acha que são as chances do Duque Wilmar vencer esta guerra? Berengário zombou da ideia, antes de dizer a verdade objetiva ou o que ele pensava que fosse. Se eu não me incomodo em especular sobre o futuro, Lord Arnulfo, pois o futuro é maleável a partir do que fazemos aqui e agora. No entanto, tenho a suspeita de que o vencedor final desta era caótica será um homem que a alta nobreza menos espera. Alguém que vai tirar vantagem das facções enfraquecidas no final da guerra para se tornar o vencedor. Ouvir os pensamentos de Berengário sobre o assunto deixou Arnulfo com muita especulação. No entanto, Berengário não o admitiu abertamente. Parecia a Arnulfo que o jovem conde tinha grandes ambições, e algo no fundo de sua mente lhe dizia que era inteiramente plausível que Berengário conseguisse essas coisas. Afinal, o jovem passou de filho herdeiro do barão a um conde em cerca de um ano. Ele havia ficado ao lado de Berengário enquanto passava por essa transição monumental e sabia que agora que a segurança do Tirol estava garantida, Berengário sem dúvida se concentraria na reconstrução do exército e na construção de defesas em toda a região. Se a paz no Tirol durasse, Berengário estaria em tal posição no final da guerra, em que ele poderia colher os despojos. É claro que, como Berengário havia afirmado anteriormente, o tempo era maleável e o futuro incerto. Poderia ser possível que ocorresse um evento em um futuro próximo que pudesse arrastar Berengário para esse grande conflito muito mais cedo do que ele esperava. Ou as coisas poderiam ser exatamente como Berengário planejou. A única entidade que poderia conhecer o futuro era Deus, supondo que ele realmente existisse. Como tal, Berengário ficou com a Câmara dos Lordes pelo resto de seu dia de trabalho, supervisionando seus planos de expansão militar e gastos defensivos. O orçamento que ele havia delineado perfeitamente levava em conta todos os seus ativos atuais e o potencial de crescimento futuro com o comércio com o Império Bizantino. A paz é sempre temporária, e Berengário planejou aproveitar ao máximo o tempo que tinha. Como dizia o velho ditado romano, se vis pacem, para bellum, em tradução se queres a paz, prepara-te para a guerra. Tirania de Aço capítulo 159 Conselho de Kufstein. Com a derrota da Ordem Teutônica em Oberstdorf, a fama de Berengário aumentou exponencialmente. O fato de que ele resistiu a um exército tão grande desferiu um golpe devastador nos cruzados que invadiram a Alemanha a mando do Papa para acabar com a chamada heresia de Berengário encorajou os seguidores de Berengário. A cidade de Sully e a destruição causada pelas forças do papado tornaram-se um símbolo de resistência contra a autoridade papal. Como resultado, nobres e clérigos se reuniram em Kufstein para discutir os detalhes da reforma alemã e como proceder. Enquanto Berengário entretinha esses delegados dentro de seu grande salão, ele simplesmente sentou-se em sua cadeira de poder com o cálice de caveira nas mãos, bebendo vinho enquanto ouvia os nobres e o clero discutirem sobre a direção que esse movimento reformista deveria tomar. No momento, estava presente uma figura significativa da Igreja Católica,
E era o velho e sábio cardeal que havia tentado consertar a divisão na Igreja Católica na reunião do Concílio de Constança no ano anterior. Depois de ver o que Simeão e o seu homólogo francês tinham feito à Igreja Católica, o velho cardeal decidiu juntar-se a Berengário. No momento, observava atentamente as ações de Berengário. Ele ficou bastante chocado ao ver que Berengário estava permitindo que a discussão seguisse seu curso naturalmente, em vez de impor seus pontos de vista a todos os outros. Enquanto o príncipe-bispo de Churiu, conde de Vorarlberg discutiam até que ponto a igreja deveria se separar, Berengário observava calmamente como se todos os seus planos estivessem indo bem. Eventualmente, o príncipe-bispo de Chur fez uma declaração ousada para todo o conselho ouvir. Eu de bom grado desistirei de minha autoridade sobre Chur em favor de um nobre com a mesma opinião. A igreja deve se concentrar nos assuntos espirituais de Deus, e não nos assuntos mortais dos homens. Com isso dito, um sorriso se espalhou pelos lábios de Berengário enquanto ele testemunhava a cena se concretizando. Um poderoso príncipe-bispo assumiria a liderança e dissolveria a autoridade da igreja sobre a região de Chur, uma de suas vizinhas, em favor de um nobre reformista de língua alemã. Foi certamente uma declaração ousada. No entanto, esta seria a chave para conquistar a Confederação Suíça e incorporá-la ao seu império no futuro e, como tal, Berengário ficou muito satisfeito. No entanto, isso era um enredo para outro momento. Agora, ele precisava solidificar a base para sua reforma. Em última análise, o tema da separação entre igreja e Estado foi praticamente universalmente aceito pelas pessoas na sala, e o motivo do debate foi mais uma disputa de fronteira entre Chur e Vorarlberg do que religiosa. Assim, quando os homens continuaram a discutir sobre coisas tão irrelevantes, Berengário grunhiu de desagrado, o que silenciou instantaneamente as duas partes. Depois disso, o assunto do concílio passou para o próximo ponto de discórdia. O próximo item do menu foi a questão do celibato clerical, que provocou um enorme debate. Afinal, havia muitos escândalos sexuais na igreja, mesmo durante o período medieval. No entanto, Berengário sabia exatamente a que a manutenção do celibato poderia levar e foi contra tal ponto. Enquanto as pessoas discutiam sobre qual opção seu movimento reformista deveria tomar, Berengário falou pela primeira vez durante a reunião. No momento em que o fez, todos ficaram em silêncio, ouvindo suas palavras, que não eram suas, mas as do Evangelho. Ora, o Espírito fala expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras com hipocrisia, cauterizando a consciência com ferro quente, proibindo o casamento e ordenando abster-se das comidas que Deus criou para serem recebidas com ação de graças dos que creem e conhecem a verdade. Toda a criatura de Deus é boa, e nada deve ser recusado, se recebido com ação de graças e oração. 1 Timóteo 4, 1-5. Quando a sala ouviu essas palavras, eles sabiam exatamente o que Berengário queria dizer. O Evangelho afirma que ações como o celibato e a recusa de comer carne, bem como algumas outras práticas católicas, eram contra os ensinamentos dos apóstolos e do próprio Cristo. Em particular, o velho cardeal, que estava esperando a opinião de Berengário, ficou chocado quando ouviu Berengário citar a Bíblia com toda a perfeição, até memorizando o versículo exato. Finalmente, o velho também falou. Se eu concordo com Berengário, se devemos tomar as palavras de Cristo e dos apóstolos como base para a reforma, então proibir o casamento do clero e forçá-los a fazer votos de celibato é contra os ensinamentos de Cristo e não deve ser cumprida. Ouvindo tanto Berengário, que estava à frente da reforma, quanto membro de alto escalão da igreja atual concordam sobre o assunto, aqueles que duvidavam da validade de tal conceito antes agora se viram balançando a cabeça em aprovação. Pois sobre o tema da espiritualidade, quem poderia argumentar com as palavras do Evangelho? Berengário acenou com a cabeça para o cardeal, que ele sabia que o observava atentamente todo esse tempo. Na verdade, Berengário não sabia se o homem era um infiltrado do papado ou se estava tão irritado com o comportamento da igreja quanto Berengário. No entanto, com seu endosso nesse assunto, ele começou a suspeitar que o homem era genuinamente piedoso e se importava mais com os ensinamentos de Cristo do que com o poder do papado. Um traço que era excepcionalmente raro em um homem de sua posição durante esta época. Depois de concluir esse tópico, chegou-se a outro aspecto importante da reforma cristã, que era a salvação e como ela foi alcançada. Um dos sacerdotes presentes, um homem idoso de longa barba branca,
Deu a conhecer a sua opinião sobre o assunto. Através de uma vida de boas obras e fé em Deus é o caminho pelo qual se entra pelas portas do céu. No entanto, outro padre estava em firme desacordo sobre esse assunto e expressou sua preocupação. A Bíblia nos ensina que é somente pela fé em Cristo que se alcança a vida eterna. Os dois padres começaram a bater de frente, o que era comum em qualquer discussão religiosa, e como tal, Berengário se pronunciou sobre o assunto. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Depois de dizer isso, Berengário mais uma vez conseguiu atrair a atenção de todos os presentes. Como tal, ele rapidamente seguiu seu pensamento. E através da Bíblia, não das tradições da Igreja Católica que nossa reforma deve ser baseada, e porque a Bíblia nos ensina que somente pela fé em Cristo entraremos pelas portas do céu, então deve ser assim. Através da interrupção de Berengário, estas duas questões acabaram por ser resolvidas num acordo. Pela fé, ganha-se a salvação, não a ação, e o fato de que a verdade religiosa provém da Bíblia, não dos ensinamentos da Igreja Católica. Depois de dar tal informação, o argumento final para a base de sua reforma foi a Eucaristia, e Berengário pessoalmente não se importou nem um pouco com essa questão. Como um ateu enrustido, como os reformistas viam a Eucaristia ou comunhão, como alguns ramos do cristianismo se referiam a ela em sua vida anterior, não tinha absolutamente nenhuma relação com sua autoridade política. Como tal, os homens presentes discutiram entre si até que finalmente foi acordado que a Eucaristia representava tanto o corpo e o sangue de Cristo, mas também o pão e o vinho. Com todos esses principais pontos de discórdia resolvidos, o primeiro concílio da Igreja Reformista Alemã foi concluído e, embora houvesse mais tarde na vida, o cisão na Igreja Católica, que havia sido impedida por tanto tempo nesta linha do tempo, finalmente ocorreu, com o endosso do sábio cardeal que anteriormente se sentou no Concílio de Constança. O reformismo alemão passou a existir, trazendo mais um grau de conflito civil para a Alemanha, pois reformistas e católicos logo começariam a dividir os já frágeis ducados. Tio Cardinal was authority entity of Berengars Plansuere. After the meeting was over anti-reformation, I been decided, e approached Berengar to talk with him about his plans for the future personally. Saying to his old man come to indirectly, Berengar felt cautious at first and raised his hand, signaling to old man to maintain his distance. Cardinal, is there something you can help you with? The Cardinal smiled amicably at Berengar, talk bem skins milo as a face filled with a degree of awareness similar in level to Berengar, a sushi, e began to speak to Timon Wickney was born to change the world. E must say impressed. Finding the cryptic message, amusing Berengar decided to take it bite. Which? Timon stole several feet away from Berengar, who was currently seated in his position of power. A sushi, there was ample space to prevent any threat, of course. Berengar's guards were on watch and all have no problems lying to Cardinal if he made a move on Berengar's life. Luckily for everyone in Rome, he had no such intentions. Em meus muitos anos, conheci reis e imperadores, e muitos deles. No entanto, nenhum deles teve a capacidade de influenciar a igreja como você. Em um único ano, você subiu da posição de um humilde barão, filho de um conde influente cujas armas e armaduras são vendidas a todos os cantos da Alemanha, abastecendo as facções que disputam o trono vago. No entanto, durante esse tempo, você também consegue inspirar um cisma na igreja, do tipo que temo nunca vimos antes. Diga-me com sinceridade, Berengário, você é um anjo enviado aqui por Deus para nos libertar dos grilhões da corrupção da igreja, ou você é um demônio cujo único propósito é se beneficiar do caos e destruição que você deixa em seu rastro? Berengário estudou cuidadosamente as palavras do homem. Ele sabia muito bem que o velho cardeal não estava perguntando literalmente se ele era um anjo ou um demônio, mas que lado seu caráter refletia. Berengar brincou com o crânio de Lambert por alguns momentos com os dedos antes de tomar um gole de seu conteúdo. Depois, ele exalou profundamente. Após cuidadosa consideração, Berengário decidiu contar a verdade ao velho. Afinal de contas, pelo modo como havia formulado a pergunta, ele podia dizer que já havia visto através dos planos de Berengário. Eu não posso ser os dois. O sorriso do velho cardeal nunca desapareceu e, em vez disso, ele se virou e foi embora,
dizendo seus pensamentos sobre o assunto antes de sair pela porta. Afinal, ele havia recebido uma resposta satisfatória à sua pergunta. Bem jogado. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.